Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje a aula 04 do nosso cursinho de conhecimentos bancários para o concurso do Banco do Brasil. Já vimos então a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. E deixamos o cupom para hoje porque o cupom é parte integrante, depende do presidente do Banco Central do Brasil. Bom, o Copom, como a gente já disse, é o Comitê de Política Monetária. E ele foi instituído com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros. O Copom foi instituído, então, com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros. A criação do Copom buscou proporcionar maior transparência e ritual adequado ao processo decisório, a exemplo do já adotado pelo FOMC no Banco Central dos Estados Unidos e pelo CBC, do Banco Central da Alemanha. Destaca-se a adoção, em junho de 1999, a sistemática de metas para a inflação, como diretriz da política monetária. Desde então, as decisões do Copom passaram a ter como objetivo cumprir as metas para a inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Isso é bem importante lembrar porque as pessoas acabam confundindo porque o Copom estabelece a taxa de juros com quem define as taxas de inflação, uma vez que as taxas de juros servem para combater a inflação. Segundo o mesmo decreto, se as metas não forem atingidas, cabe ao presidente do Banco Central divulgar, em carta aberta ao ministro da Fazenda, os motivos do descumprimento, bem como as providências e o prazo para o retorno da taxa de inflação aos limites estabelecidos. Vale lembrar que a meta de inflação para o Brasil é de 4,5% ao ano. Porém, ela tem uma margem de 2 pontos percentuais para cima ou 2 pontos percentuais para baixo. Por isso que não é feita essa carta, uma vez que a inflação do ano passado ficou em 6,4 pontos percentuais, não chegou a estourar a meta. Outro ponto importante, então, são os objetivos. Para a gente deixar mais claro, então, que é implementar a política monetária, definir a meta da taxa Selic e seu eventual viés, que a gente vai ver depois o que é, analisar o relatório da inflação. A taxa de juros fixada na reunião do Copom é a meta para a taxa Selic, a qual vigora para todo o período entre as reuniões ordinárias do comitê. No início, essas reuniões eram mensais, e agora elas foram definidas para um outro período que a gente vai ver depois lá na frente. Então, se for o caso, o Copom também pode definir o viés, que é a prerrogativa dada ao presidente do Banco Central para alterar, na direção do viés, a meta para a taxa Selic a qualquer momento entre as reuniões ordinárias. As reuniões ordinárias dividem-se então em 2 dias, sendo a primeira às terças-feiras e a segunda às quartas-feiras. E desde o ano de 2006, são 8 reuniões por ano, sendo que o calendário anual é dividido até o fim de junho do ano anterior. Então hoje estamos em 2015, em junho de 2014 já havia o calendário tudo pré-estabelecido com as reuniões do Copom. E antes de 2006, então as reuniões eram mensais. O Copom é composto pelos membros da diretoria colegiada do Banco Central do Brasil, que são o presidente, com voto de qualidade, e mais 8 diretores. A primeira sessão dos trabalhos conta ainda com a presença do chefe de gabinete do presidente, do assessor de imprensa e de outros servidores do Banco Central, quando autorizados pelo presidente do Banco Central. No primeiro dia das reuniões, os chefes de departamento apresentam uma análise da conjuntura doméstica abrangendo desde relatórios de inflação, passando pelos níveis de atividade econômica, até avaliações e prospectivas das tendências de inflação e expectativas gerais para variáveis econômicas. Em seu segundo dia de reunião, da qual participam apenas os membros do comitê, os diretores de política monetária e política econômica, após análise das projeções atualizadas para a inflação, apresentam alternativas para a taxa de juros de curto prazo e fazem recomendações acerca da política monetária. Em seguida, os demais membros do Copom fazem suas ponderações e apresentam eventuais propostas alternativas. Ao final, procede-se à votação das propostas, buscando-se, sempre que possível, o consenso. Inclusive, por isso, vocês podem notar que sempre saem as atas do Copom, onde há praticamente em todas o consenso geral, que eu quero dizer que há unanimidade, tá? A decisão final, a meta para a taxa Selic e o viés, se houver, é imediatamente divulgada à imprensa, ao mesmo tempo que é expedido o comunicado através do Sistema de Informações do Banco Central, que é o SISBACEN. As atas em português das reuniões do Copom são divulgadas às 8h30 da manhã da quinta-feira da semana posterior a cada reunião, que é um prazo regular de 6 dias úteis, sendo publicadas na página do Banco Central,
na internet, atas do Copom e para a imprensa. E ao final de cada trimestre civil, março, junho, setembro e dezembro, o Copom publica um documento de relatório de inflação, que analisa detalhadamente a conjuntura econômica e financeira do país, bem como apresenta suas projeções para a taxa de inflação. Prosseguindo então aqui, a gente fez um esqueminha de como funciona o Copom. A cabeça do Copom é o presidente do Banco Central. Ele tem um voto de qualidade. O voto de qualidade nada mais é que o voto de Minerva, onde se os outros 4 diretores chegarem a um empate, além de o presidente do Banco Central poder decidir com o voto de Minerva, né, o voto de qualidade dele, ele também pode executar o viés sem consultar os outros diretores. Então, as 8 diretorias colegiadas do Bacen são: o diretor de administração, que é o DIRAD, o diretor de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos, que é a DIREX, diretor de fiscalização, que é a DIFIS, diretor de organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural, que é a DIORF, o diretor de Política Econômica, que é o DIPEC, diretor da Política Monetária, o DIPOM, diretor de Regulação, que é a DINOR, e por último, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania, que é a DIREC. Para a prova do concurso, não é importante vocês saberem, mas eu gosto de botar aqui porque eu acho importante o pessoal entender o conteúdo e não decorar. Qualquer dúvida nas questões que a gente vai botar no nosso site depois, ou sobre o conteúdo, a gente fica à disposição nos comentários, a gente vai tentar responder em 24 horas, também pelo nosso e-mail, que é atendimento@topinvest. Peço a todos que se inscrevam no nosso canal para receber os novos vídeos, cliquem em gostei no nosso vídeo para ajudar o canal. E não deixem de acessar nosso site, que em breve a gente vai estar colocando uma apostila e também um simulado lá. Um abraço e bons estudos a todos.